Mas, mais do que nunca, o assunto dessa semana é bastante interessante, mas nosso tempo terminou. Mais um minutinho para os professores encerrar. Muito bem, nós sabemos que o tempo da escola sabatina é sempre bastante concorrido, porque os temas são muito interessantes da nossa lição. Mas você já fica convidado para no próximo sábado estar aqui, às 8:45, para mais uma recapitulação da lição, para mais um estudo da lição, e assim aprendemos cada vez mais. Nós queremos agora, encerrando a escola sabatina, convidar a toda a igreja para cantar. Vamos todos cantar o hino "Há um Amigo", é o número 100 do nosso cenário. Convidamos a toda a igreja agora para louvar o nome de Deus. E no momento oportuno
Oremos. Querido Deus, que as palavras que foram estudadas na Escola Sabatina essa manhã possam ficar bem gravadas em nosso coração. Que o nosso amigo Jesus nos ajude a ser amigos na sociedade em que vivemos. Que possamos ter sabedoria vinda dos céus para cada dia lidar com as contendas. Que o Teu Santo Espírito continue presente em nosso meio, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Curvemos as nossas frontes para orar. Ó Santíssimo Deus e Pai, gratos somos porque o Senhor nos trouxe no seu santo templo, Pai. E pedimos a sua presença para que o Senhor esteja nos fortalecendo espiritualmente. Esteja também com o pregador, o nosso amado pastor Dirceu, na qual dividirá o pão da vida conosco. Seja sempre conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja e perdoa os nossos pecados. Pois essa oração fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Em tudo vejo a mão de Deus, beijos seus, presentes de amor, um amigo, um sorriso, lembranças do Pai pra mim. Em tudo vejo a mão de Deus, presentes mandados do céu para alegrar meu viver, beijos vindos do Criador, presentes mandados do céu para alegrar meu viver, beijos, beijos, cheios de amor. Em tudo vejo a mão de Deus,
presentes mandados do céu para alegrar meu viver. Beijos vindos do Criador, presentes mandados do céu para alegrar meu viver. Beijos, beijos cheios de amor. Em tudo vejo a mão de Deus, no que virá, na vitória, na derrota, cuidados do Pai por mim. Em tudo vejo a mão de Deus, presentes mandados do céu para alegrar meu viver. Beijos vindos do Criador, presentes mandados do céu para alegrar meu viver. Beijos, beijos cheios de amor, presentes mandados do céu para alegrar meu viver. Beijos vindos do Criador, presentes mandados do céu para alegrar meu viver. Beijos, beijos, beijos cheios de Bom dia, igreja. Que a graça do nosso maravilhoso Deus e o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo continue nos envolvendo nessas horas maravilhosas do seu santo dia. Amém. Hoje nós estamos com muita gente viajando, outros participando do acampamento, mas também temos muitos amigos, muitas pessoas nos visitando nesta manhã. Todos vocês são bem-vindos na casa de Deus para adorar o seu nome no seu santo dia. E entre as pessoas que estão nos visitando, tem um que está visitando para ficar. Eu quero chamar aqui esse jovem que está na plataforma. Esse jovem que está na plataforma é o pastor Kevin Schock. Pastor Kevin Schock, ele terminou sua faculdade em 2013, no mesmo ano do pastor Jefferson, era da mesma turma. E no ano passado, ele trabalhou como voluntário num projeto evangelístico no Uruguai, porque ele fala bem o espanhol. Kevin Schock nasceu no Peru, é peruano. O irmão Jorge ali já nós temos um peruano aqui, irmão Jorge, já ficou feliz ali, né? Kevin Schock nasceu no Peru, por isso, com facilidade, trabalhou o ano passado no Uruguai, num projeto evangelístico.
Com a saída do pastor Jefferson, nós precisávamos chamar alguém, a associação precisava chamar alguém para ocupar essa função de pastor associado no Distrito Central de Sorocaba. Nós temos mais de 1.100 membros no distrito, tem a central e mais 3 igrejas, então tem bastante trabalho para o pastor Dirceu e agora para o pastor Kevin. Ele foi chamado essa semana, a comissão da associação teve uma reunião na quinta-feira, e nesta comissão fez o chamado, votou o chamado dele. E hoje ele está aqui se apresentando para a igreja. Ele não está sozinho, eles têm aqui umas pessoas importantes que estão aqui com ele. Quero apresentar primeiro a namorada, a Albany. Onde que está a Albany? Está lá, saudação, né? A nossa saudação. Ela estuda no NASP? Sim, estuda no NASP. Ele tem aqui a família do tio Jorge, que é professor de engenharia no NASP. A família, poderia ficar a família em pé, e toda a família, né, tá o tio, aí, uma saudação para eles também, né? Eles vieram estar com o pastor Kevin nesse momento especial dele. E ele tem aqui presente nesta manhã, numa bênção de Deus, isso é muito difícil de acontecer, a presença do seu pai e da sua mãe. Eu gostaria que o pai e a mãe ficassem em pé, por gentileza. Permaneça em pé, ali está vamos dar uma saudação para eles, né? Pastor Edson Schock. Pastor Edson Schock, ele é o nosso líder de Escola Sabatina e Missão Global da Divisão Sul-Americana, já há um bom tempo. Então, o Kevin vem de uma família de obreiros. Ele tem um tio Juan, que é diretor da faculdade, na nossa faculdade na Bahia, né, o reitor lá. Então, uma família de obreiros, acostumado no ministério. A sua mãe, a irmã Ruth, é secretária na divisão, já também há muito tempo. Convidei o pastor Edson para pregar. É o meu chefe, é o chefe nosso na divisão e na área de Escola Sabatina e Missão Global. Mas ele disse que não, né? Convidei para vir à plataforma, ele também disse que não. E ele foi sábio, porque ele disse assim, esse é o momento do meu filho, né? Esse é o momento do Kevin. Então, Kevin, nós estamos muito felizes pelo seu chamado. Com certeza, Deus tem grandes planos para você aqui, grandes projetos. Nós temos aqui uma igreja maravilhosa, uma juventude fantástica, né? E seja bem-vindo, e que Deus continue abençoando você, e tenha certeza que Deus dirigiu o seu chamado. Vamos dar uma saudação de boas-vindas para ele? Então, fale um pouquinho para nós, faça a sua saudação para a igreja. Feliz sábado. Bom, pastor, quando eu recebi o convite, eu não conhecia. Aí eu procurei na internet a foto da igreja e eu achei muito bonita. Só que aqui na frente é muito mais bonita. Então eu estou muito feliz, muito animado para podermos trabalhar juntos. E o objetivo é que eu possa ser um instrumento de Deus, porque eu não tenho dúvida que Deus tem muitas bênçãos para essa igreja. Amém, Deus seja louvado, né? Você gosta de música? Gosto. Você toca violão, mais alguma coisa? Piano, ajuda no piano também, então isso é bom, né? Ajudar aí na orquestra, né? Um jovem que gosta de música. Aí, ó, um dos líderes de música ali já está vibrando, né? Então, que Deus abençoe, seja bem-vindo. Ok. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns recados. O primeiro, na quarta-feira, uma jovem, por nome de Márcia, ela se acidentou e morreu num acidente de moto na quarta-feira agora. Quem é Márcia? Márcia é irmã dos nossos irmãos, o jovem Lucas, o jovem Douglas e do irmão Márcio. Então, o pastor Kevin vai orar na oração pastoral, mas eu peço para a igreja orar por essa família que está sofrendo com essa perda tão terrível, a perda da Márcia. Oremos pelo Lucas, pelo Douglas, pelo Márcio e por toda a família. Um outro recado. Amanhã nós não vamos ter culto aqui. Normalmente não fazemos culto no domingo à noite, porque segundo os moradores aqui da região, há blocos que desfilam aqui, né?
então fica difícil. Então, já estou avisando vocês que amanhã não teremos culto aqui. Já é uma tradição da igreja. Mais um comunicado. Não coloquei no boletim esse comunicado porque ele é importante. Eu quero que você lembre. No próximo sábado, nós vamos ter aqui o início de uma semana de oração com o pastor Gilson Grittner. Pastor Gilson Grittner, até o ano passado era pastor do IASP e hoje é o secretário da nossa associação. E sem dúvida alguma, Deus está reservando grandes bênçãos para você, para nós nessa semana. Não tenho dúvidas que Deus vai usar poderosamente mais uma vez o pastor Gilson. Então, no próximo sábado ele estará aqui conosco. E no próximo sábado nós vamos iniciar juntos os 10 dias de oração. Vejam que oficialmente os 10 dias de oração começam na quinta-feira. Nós estamos postergando para começar no próximo sábado, juntamente com a semana de oração do pastor Gilson. Durante a semana estaremos orando juntos no projeto Os 10 Dias de Oração. Mas tem mais um detalhe. Além do culto à noite, a partir do domingo, então a semana de oração começa no sábado, no domingo, na segunda, na terça semana toda, nós teremos aqui na igreja, das 6 horas às 6h45, um culto poderoso de oração, pregação e louvor. Nesse culto, nós vamos estudar a revista dos 10 dias de oração que você vai receber no próximo sábado. Todos que estiverem aqui no próximo sábado vão receber essa revista para poder acompanhar. Então, o pastor Gilson estará conosco todos os dias, todas as noites na semana de oração e todas as manhãs. Teremos pastores da associação que estarão apresentando o estudo da revista. E teremos também um lanche, né? Suco, frutas, um lanche, porque você sai da sua casa, se você quiser, após o culto, você toma o lanche e vai para o trabalho, feliz, alegre, abençoado, ou vai para a escola, ou vai levar seus filhos para a escola. Então, prepare-se, programe-se para estar aqui no próximo sábado, para estar todas as noites na semana de oração, e para estar cada manhã aqui às 6 horas para esse culto de poder, quando juntos vamos realizar os 10 dias de oração. Amém? Eu conto com você. Se prepare e divulgue esse projeto. Bom dia, irmãos, um feliz sábado a todos. Fidelidade, uma palavra forte, e a gente olhando nos tempos de hoje, na televisão, jornais, internet, cada vez mais a gente vê que as pessoas estão distantes de ser fiéis a alguma coisa, né? O interesse de cada um, as pessoas estão cada dia pensando em si, né? E não pensam mais em princípios, em mais nada. E pensando nisso, eu fui procurar na Bíblia aqui algumas pessoas que foram fiéis a Deus, irmãos nossos no passado que foram fiéis. E aí eu pude encontrar Abrão. Abrão, ele foi fiel a Deus naquilo que ele tinha mais amor, foi o seu filho, que ele levou para colocar em holocausto. Ele não titubeou nenhuma vez para atender o pedido de Deus, para ser fiel a Deus. José, nós vemos aqui em Gênesis 39, de 4 a 22, ele preferiu sofrer a entristecer a Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Davi foi fiel diante das adversidades. Paulo, foi fiel no ministério que lhe foi confiado, conforme diz aqui em Atos 20 e 20. Todos esses homens, eles foram fiéis, e eles tiveram dificuldade, eles tiveram por à prova, né, muita coisa, mas eles não titubearam, porque Deus, eles estavam seguindo a Deus, então se Deus me pediu, eu vou ser fiel a Ele, né? E nós vemos na Bíblia também os verdadeiros ofertantes, né? Em Gênesis 22, 2, por exemplo, nós vamos ver aqui,
dão a Deus o melhor que têm, né? Eles ofertam a Deus o melhor que têm. Nós vemos aqui em 1 Salmos 18, 1 a 5, dão até aquilo que trazem no corpo. Gênesis 24, 58 a 66, não recuam diante das dificuldades. Muitas vezes, né, a dificuldade aparece, a gente está ali sendo fiel com Deus, na primeira dificuldade a gente já recua, já se afasta de Deus. Não devemos fazer isso. E nós? Como é que nós estamos com a nossa fidelidade com Deus? Nós já sabemos, essas pessoas aqui, eles não tiveram medo de se colocar, de ser fiéis a Deus, independente do que a vida poderia oferecer para eles. O importante era aquilo que Deus estava pedindo para eles. E Deus, como é que Ele fala conosco na nossa fidelidade? Nós vemos aqui em Lamentações 3, versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Só isso para nós já seria maravilhoso por parte de Deus. Renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Então, nós estamos vendo aqui que Deus, Ele está renovando a cada manhã a fidelidade dEle com cada um de nós. E nós, estamos renovando a nossa fidelidade com Deus a cada manhã? Neste momento, com esse pensamento, nós estaremos podendo agora, os diáconos e diaconisas passarão a salva e nós podemos mostrar a Deus a nossa fidelidade através dos nossos dízimos e das nossas ofertas.
Que privilégio nosso nesta manhã de estarmos aqui. Mas o maior privilégio é da certeza de quem está aqui conosco. Vamos adorar este, que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, que está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. A igreja Deus seja louvado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém? Com esse espírito da presença de Deus, com esse sentido forte em nós, porque é uma promessa dele estar aqui conosco. Mas ele fez uma promessa de preparar um lugar para nós. E esse lugar está muito além do sol. As irmãs, No céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a Cristo. os irmãos, Quero conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor
nós vivemos num mundo cheio de conturbações, desafios, lutas. E há dias que parece que Deus não está nem aí com a gente. Mas sabe de uma coisa? Quando você pensa que Ele não está nem aí, é quando Ele está carregando você. Por isso, tenha a certeza que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Fiquemos em pé. Faça essa oração, tirando do profundo do seu coração, com a certeza de estar no colo e estar sendo abraçado por Jesus. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Sua vida levou os castelos que em sonhos você construiu. Não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Nunca esqueça, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele está aqui nos abraçando.
Nesse momento, vamos ficar de joelhos para falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado porque, apesar de ser pequenos, de sermos seres humanos, o Senhor ouve a nossa oração. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para podermos ouvir a Tua voz. Querido Deus, muito obrigado porque quando nós precisamos de amor, o Senhor nos ama. Quando nós precisamos de esperança, o Senhor está conosco. Querido Deus, hoje nós queremos pedir de forma especial por Douglas, Lucas e Márcio. Eles estão passando por momentos difíceis, mas como nós ouvimos na música, o Senhor ouve tudo. E mais do que isso, o Senhor nos conforta e nos dá paz no coração. Querido Deus, que Teu Espírito Santo esteja presente neste local. Que a Tua presença, através da Tua palavra, possa encher os nossos corações. E queremos entregar tudo nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Na mensagem desta manhã, pretendo, pela graça de Deus, com a direção do Seu Santo Espírito, apresentar aquilo que eu sonho também para a igreja neste ano. Domingo passado, preguei aqui na igreja e falei sobre sonhos. E desafiei você que estava aqui a sonhar os sonhos de Deus. Escrever os seus sonhos para 2015 num papel, e também sonhos para daqui 5, 10, não importa, anos. Ler constantemente esses sonhos colocados no papel e orar, pedir o poder de Deus para que esses sonhos se tornem uma realidade. E eu disse que hoje eu pregaria também alguma coisa que eu sonho para a igreja, neste ano de 2015. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus numa das porções menos lida da palavra. Quero que você abra a Bíblia em 1 Crônicas. Todo mundo aí com a Bíblia na mão, né? 1 Crônicas. Quem não trouxe a Bíblia, o iPhone, o celular, para a gente acompanhar. Esse é um texto, o texto que nós vamos ler é fantástico. Um texto que você precisa grifar aí na sua Bíblia, se você ainda não o fez. 1 Crônicas. Esse livro de Crônicas, é um livro onde muitas vezes nós emperramos quando estamos fazendo o ano bíblico. Os primeiros 9 capítulos de Crônicas, contém o registro oficial dos nomes das tribos hebreias. Se torna uma leitura árida, porque tem muitos números, muitos nomes desconhecidos e difíceis. São mais de 500 nomes nós encontramos em Crônicas. Essa leitura de Crônicas é capaz de desafiar até mesmo aquele mais valente estudioso da Bíblia, da palavra de Deus. Eu penso que nós não lemos Crônicas nem para consultar, nem para buscar um nome para um filho que está para nascer. Vamos ver, por exemplo, 1 Crônicas capítulo 4.
1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos, a partir do verso 1, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Sobal. Se colocaria no seu filho o nome de Sobal, Esrom. Seguindo, Reaías, filho de Sobal, Jaate, Almai, Laade. E aí segue. Mas o interessante é que no meio desse emaranhado de números e nomes, nós podemos encontrar no livro de Crônicas algumas pedras preciosas que estão ali escondidas, pedras engastadas. Uma delas está aqui no capítulo 4. Aqui no capítulo 4 nós temos uma sequência de 44 nomes. E o autor, a partir do verso 1, vai citando esses nomes. Mas de repente ele para a lista e menciona o que está nos versos 9 e 10. São esses versos que nós vamos ler, estudar, e eu quero que você grife na sua Bíblia. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores odeia a luz. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que me abençoes muito, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me venha a aflição. E a Bíblia termina de maneira magistral, dizendo que Deus lhe concedeu o que havia pedido. Depois de dizer essas palavras, o autor de Crônicas continua o relato dos nomes, um depois do outro. Veja o verso 11. Quilube, irmão de Suá, gerou Ameir, Messia, pai de Estom, Estom gerou Bet-Rafa, e aí segue. Havia algo especial em Jabes, que fez com que o autor parasse aquela narrativa, rompesse aquela ladainha, como que dizendo: ei, espere aí, tem um personagem aqui, que está acima da média, que está acima dos demais. Nós podemos dizer, porque esses dois versículos resumem a vida de Jabes, é a biografia de Jabes, e nós podemos dizer que ele foi o menino prodígio, o moço prodígio da genealogia. Talvez um pequeno, grande homem da Bíblia. Mas eu pergunto, qual foi o segredo de Jabes? O que fez Jabes de tão extraordinário para estarmos falando, pregando sobre ele? Como acabamos de ler, a biografia dele se resume em 3 pontos. Primeiro, que as coisas não começaram bem para ele, já no seu nascimento. Segundo, que ele fez uma oração simples, direta para Deus. E terceiro, que tudo finalmente acabou bem para ele. Antes de estudarmos a oração de Jabes, vamos ver juntos alguma coisa sobre ele. Jabes era da tribo de Judá. Se era da tribo de Judá, ele pertencia ao reino do sul. E deve ter vivido, com certeza, durante o período dos juízes. A história de sua vida começa com o seu nascimento, como a história de toda pessoa. Mas, de maneira especial, a de Jabes. Porque quando ele nasceu, sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores odei a luz. A palavra Jabes significa literalmente dor, ou aquele que causa, que provoca dores. Que futuro teria uma criança, um jovem com esse nome? Dor. Que futuro teria um jovem com o nome? Ali vai o seu
causadores da Silva. Todas as crianças chegam provocando uma certa intensidade de dor. Mas o nascimento de Jabes foi fora do comum, porque provocou muita dor. Tanto que sua mãe foi capaz de dar um nome para ele relacionado com a dor que sofreu. A gravidez ou o parto podem ter sido traumáticos. Talvez ele tenha nascido sentado, ou talvez a dor de sua mãe tenha sido emocional. O pai pode ter morrido. A família estava em dificuldades financeiras e agora como criar mais um filho? Somente Deus sabe com certeza a dor que aquela mãe sofreu. A grande verdade é que Jabes cresceu com um nome que todo garoto odiaria. Lá está, dor. Aí vem aquele que causa dores. Mas o mais triste é que quando um hebreu, um jovem, um garoto hebreu recebia o nome estava relacionado muitas vezes com o seu nascimento, com a circunstância do seu nascimento, foi o caso de Jabes, mas era também um prenúncio, uma profecia com respeito ao seu futuro. Jacó recebeu o nome de enganador, e Jacó fez o que? Ele enganou. Salomão recebeu o nome que significa paz, e foi o único rei de Israel que assumiu o reino sem guerra. Não havia muitas perspectivas para Jabes. Mas apesar da dor do seu passado, o medo com respeito ao futuro por causa do seu nome, da profecia do seu nome, Jabes cresceu ouvindo dos milagres de Deus, o Deus poderoso que havia tirado o seu povo do cativeiro e havia colocado numa terra de fartura. Adulto, Jabes acreditava e confiava plenamente no Deus de Israel, um Deus capaz de realizar milagres, que realizou milagres no passado e que realiza milagres hoje, um Deus que propicia novos começos. Então, por que não pedir um novo começo para Deus? Por que não pedir um milagre para esse Deus que fez tanto milagres no passado? Foi isso que Jabes fez. Vejam o verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Jabes se destacou entre os seus irmãos. Ele tinha mais 6 irmãos, nós não sabemos a história deles. Ele se destacou entre os seus irmãos, porque Jabes, ele rompeu com o comodismo. Jabes não se acomodou com o passado. Jabes não aceitou o decreto de um futuro fracassado. E ele foi mais ilustre que seus irmãos. Eu quero que Deus encontre aqui, nessa igreja, em cada um de vocês, um ilustre. Porque você e eu temos tudo para sermos ilustres diante dele e diante do mundo. Nós somos filho dele. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, nos criou, nos sustenta, nos salvou na cruz através de Jesus. Nós somos filhos do dono do universo. Nós somos a coisa mais preciosa para Deus. Ellen White escreve que nem todo o dinheiro, a prata desse mundo alcança o valor de uma pessoa, de um ser humano. Então eu quero que você viva em 2015 como um ilustre. É assim que Deus quer encontrar você. Um ilustre assim como foi Jabes. Quando terminei o ensino básico, a minha formatura, a minha turma tinha um nome. Não ser alguém, um lema, não ser alguém entre muitos, mas entre muitos, alguém. O cristão não é alguém entre muitos, mas entre muitos ele é alguém. Alguém amado por Deus. Alguém que confia no seu Deus. Alguém que sabe de onde veio, onde está e para onde está indo. Alguém que tem fé.
alguém que faz diferença na escola, no trabalho, na família, na rua, em qualquer lugar, faz diferença porque tem uma fé diferente, faz diferença porque tem uma filosofia diferente, faz diferença porque sabe que está nesse mundo como passageiro, como peregrino, faz diferença porque sabe que o seu destino é o céu, o seu destino é a vida eterna com Deus e para sempre. Você é convidado a ser como Jabes. Você é convidado a se destacar em meia multidão, entre muitos, alguém especial, alguém guiado, dirigido, conduzido por Deus, alguém amigo de Deus, alguém íntimo de Deus, alguém espiritual, alguém que ama e busca as coisas lá do alto, lá de cima. Busque em 2015 ser uma pessoa ilustre. Busque em 2015 não ser mais alguém entre muitos, mas entre muitos ser alguém diferente. Mas por que ele foi diferente? Porque ele foi ilustre. E o texto continua dizendo, verso 10, Jabes invocou o Deus de Israel. É claro, é evidente que uma pessoa que adora a Deus, que busca a Deus, que invoca o Deus de Israel, essa pessoa será diferente, essa pessoa será ilustre. E Jabes começou certo. Vejam, o passado dele era terrível, lembrava dor, sofrimento. O futuro dele era incerto. Então ele tinha dificuldade em voltar ao passado, o passado não trazia boas lembranças. Ele tinha dificuldade em avançar, já que ele não podia voltar, já que ele temia avançar, então ele foi para o alto, ele foi para cima, ele invocou o Deus de Israel. E assim, meus amigos, na vida, muitas vezes não há como voltar, muitas vezes o passado machuca. E nós não somos chamados para viver no passado. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o Senhor do seu ontem. Não importa o que aconteceu no seu ontem, não importa o que manchou o seu ontem. A Bíblia diz que Deus apaga os nossos pecados. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus remove, Deus distancia para longe de nós os nossos pecados. Ele quer ser o Senhor do seu passado. Então, muitas vezes, não há como voltar ao passado, o passado machuca, deixe nas mãos de Deus. Mas, muitas vezes, você teme também avançar, o desafio é grande. Então, nesses momentos, se não pode voltar, se não pode prosseguir, vá para o alto, vá para cima. Sempre é uma saída para o alto, sempre uma saída com Deus. A Bíblia diz que não dormita o guarda Israel. Você lembra o povo hebreu fugindo do Egito? Não tinha como voltar, ali estavam os inimigos, Faraó, os seus homens. Não tinham como avançar, porque ali estava o mar. Não tinham como fugir para o lado, porque ali estavam as montanhas. Então a Bíblia diz que Moisés clamou o nome de Deus. Eu quero que em 2015, eu sonho que em 2015, você e eu estejamos entre aqueles que vão invocar mais do que nunca o nome de Deus. Invocar o nome de Deus através da adoração, adorando esse Deus, através do louvor, através da oração. Invocar o nome de Deus, abrindo a sua palavra, dizendo: Senhor, estou abrindo a sua palavra, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber a tua vontade para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho. Eu quero ver você invocando o nome de Deus, vindo à igreja não apenas nos cultos de sábado, porque tem muita música, tem muito glamour, sempre pregadores diferentes, vindo à igreja também no culto de oração, na quarta-feira, para estar com Deus, falar com Deus, buscar saída lá em cima. Vir a Deus nos cultos evangelísticos de domingo à noite. É o culto evangelístico. Mas como esse culto é evangelístico, para os amigos, se nós da igreja não estamos no culto, venha no culto domingo à noite, traga os seus amigos, o louvor será mais poderoso, o amém será mais forte, a confraternização após o culto será muito mais interessante.
Que em 2015 você esteja entre aqueles que vão invocar o nome de Deus, buscar o nome de Deus, assim como fez Jabes. Mas Jabes invocou o nome de Deus, ele fez uma oração pequena, porque o poder da oração não está no tamanho da oração, o poder da oração não está nas palavras, o poder da oração está na sinceridade do coração, o poder da oração está em você abrir realmente a alma e dizer: Deus, aqui estou. Então ele fez uma pequena oração, mas que oração poderosa. Vamos ver o conteúdo da oração de Jabes. Jabes invocou o nome de Deus, Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Primeira parte da oração, né? Toda oração é: tomara que me abençoes, ou que me abençoes muito, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Essa é a oração de Jabes. Vamos ver o primeiro ponto da oração. Uma tradução literal do hebraico significa: Senhor, me abençoe, abençoe-me muito mesmo. Isso seria como que você colocar, né, essas palavras em letras garrafais sublinhadas. Isso seria como que você colocar 5 pontos de exclamação depois dessa frase: Senhor, me abençoe muito mesmo. Mas o que significa a bênção de Deus? Nós ouvimos muito sobre a bênção de Deus aqui do púlpito. Nós pedimos a bênção de Deus para o evangelismo, os missionários, para os nossos filhos. Pedimos para Deus abençoar o alimento. Nós falamos muito e pedimos muito a bênção de Deus, mas muitas vezes essa palavra se tornou uma palavra já comum. Assim como a expressão bom dia. Abençoar no sentido bíblico significa você receber de Deus algo sobrenatural, algo que você sozinho não conseguiria, só consegue por Deus. Abençoar no sentido bíblico significa você clamar. Ao dizer Senhor, me abençoe muito mesmo, significa você clamar por aquilo que só Ele pode dar. É interessante que Jabes, ele deixou nas mãos de Deus a natureza da bênção, o tipo da bênção, quando dar a bênção, como dar a bênção. Isso refletia uma total confiança em Deus. É como se Jabes dizendo: Senhor, me abençoes. Tu sabes o que vai na minha alma, no meu coração. Tu me conheces. Sabes o que é melhor para mim. Tu és sábio demais para errar. Bom demais para reter de mim alguma bênção que preciso, que necessito. Isso é bem diferente daquilo que nós conhecemos hoje como teologia ou doutrina da prosperidade, em que os pregadores incentivam as pessoas a orar: Senhor, me dê uma BMW, me dê um emprego em que eu tenha um salário milionário, me dê uma casa na praia. Jabes foi a fonte certa, Deus, com o pedido certo, me abençoe, com a motivação certa. Nós vamos ver por que ele queria ser abençoado. Quando nós buscamos a bênção de Deus como valor principal, máximo em nossa vida, nós estamos nos jogando corpo inteiro no rio da vontade de Deus, do seu poder, do seu propósito para nós. Todas as demais necessidades se tornam secundárias diante daquilo que é mais importante, a bênção de Deus. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que nós temos que buscar em primeiro lugar, o reino de Deus. Como eu falei domingo passado, o projeto de Deus para a sua vida é levá-lo para o céu, colocá-lo no céu. É isso que Deus sonha, é isso que Deus quer para você. Sucesso no negócio, sucesso nos relacionamentos, nos estudos, isso pode vir a reboque. Isso pode vir como consequência, como resultado. Mas o que Deus quer primeiro para você
prepará-lo para o céu. Deus quer você se preparando para o céu. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, meus irmãos, que palavras eu preciso proferir nessa manhã para mostrar para nós o quanto nós necessitamos da bênção de Deus neste dia, em 2015. A bênção de Deus, meus irmãos, meus jovens lá na galeria, é tudo que nós precisamos, é tudo aquilo que nós carecemos nessa vida. Assim eu quero desafiá-lo nesta manhã, a pedir de maneira insistente a bênção de Deus. Pedir com perseverança a bênção de Deus, porque ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Tiago escreveu, falou, nada tendes porque nada pedis, Tiago 4, verso 2. Se não temos, é porque não pedimos. Se temos pouco, é porque estamos pedindo pouco. Deus tem um ilimitado reservatório de bênção, de graça, de suprimentos para você, meu jovem, você criança, você meu amigo que me ouve nesta manhã. Se nós vamos até Deus com um copo, se nós vamos até essa fonte chamada de Deus com um copo, nós voltaremos com um copo cheio. Mas se nós tivermos mais fé e formos até essa fonte com um balde, o balde virá cheio. Se nós formos com o tonel virá cheio. Se nós formos com um carro-pipa, o carro-pipa virá cheio de bênçãos e de provisão. A limitação é sempre humana, nunca de Deus. Na história da multiplicação do azeite da viúva, a Bíblia é clara, diz que o azeite parou, não acabou. Se tivesse mais vasilhas, mais 1000 tupperwares, a viúva encheria todos eles de azeite. Mas aquilo que Deus faz, meus irmãos, o azeite parou, mas aquilo que Deus faz é completo. Deus não faz o trabalho pela metade. A Bíblia diz que o profeta disse para ela, para aquela viúva, faça o seguinte, venda, pague as suas dívidas e viva do resto. Ela tinha suprimento para pagar a sua dívida, passado. E tinha suprimento para viver o resto da sua vida, futuro. Deus quer ser o Deus do seu passado, do seu presente, do seu futuro. As codornizes, elas caíam. O povo de Israel queria a comida do Egito, queria carne. A carne caiu, as codorninhas caíram, e o povo não conseguiu comer todas. O povo queria água. A água que botou das rochas, saciou todo o acampamento, e o povo não conseguiu beber toda aquela água. De alguns pães e peixes, Jesus multiplicou, fez um milagre. Mais de 10.000 pessoas comeram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. A limitação sempre é humana. Assim, em 2015, estejamos entre os ilustres, estejamos entre aqueles que vão rogar, clamar o nome de Deus, estejamos entre aqueles que vão suplicar mais e mais, para que Deus traga até nós as suas bênçãos, porque nos abençoar faz parte da natureza de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar. Roguemos, pois, pela bênção de Deus, pois somente com a bênção de Deus nós poderemos ter um ano vitorioso. Somente com a bênção de Deus nós podemos mudar a história da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, mudar a história da nossa cidade, mudar a história do mundo. Somente com a bênção de Deus nós poderemos prosseguir triunfantes nesse ano que ainda estamos no começo. Segundo ponto da oração de Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, que me abençoes muito e me alargues as fronteiras. Como falamos, Jabes provavelmente viveu nos dias dos juízes. Havia muita terra, mas poucas terras foram conquistadas. Jabes tinha sua terra, com certeza cuidava da sua terra. Ele arava a terra, arrancava o toco, limpava a terra. Mas ele ficava incomodado ao ver tanta terra à disposição e poucas terras conquistadas. Então,
ele orou: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Em algumas traduções está claro ali: alargue as minhas terras, o meu terreno. Jabes era um homem com visão de farol alto. Ele olhava para frente e queria conquistar mais terreno. Ele queria alargar o espaço da sua tenda. Ele queria ampliar os seus horizontes. Como já falei, Jabes não era acomodado. Jabes queria trabalhar mais. Ele era corajoso, pois para ter mais terra, mais fronteira, isso significa mais trabalho, mais esforço, mais coragem. Jabes queria mais influência. Jabes queria mais oportunidades para deixar uma marca para o Deus de Israel. Mais oportunidades implicavam em mais responsabilidades. A oração de Jabes é um pedido revolucionário. É difícil você ver alguém orar a Deus: Senhor, eu quero mais ministérios na igreja, eu quero mais atividades na igreja. É difícil. O que às vezes a gente ouve, irmãos, é: não quero nada. Esse ano não vou fazer nada. Esse ano vou descansar. E você, com a comissão de nomeações, ora e vai em direção de um nome. A pessoa diz: não, esse não. E aí começa a achar, fulano. De repente o primeiro que ele vê é o fulano. Fulano, chame fulano. Então é difícil ver alguém orar como Jabes: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Quero mais ministério, eu quero mais responsabilidades, eu quero mais oportunidades, eu quero mais trabalho. Dá-me, Senhor, na igreja um ministério maior. A maioria de nós acha que nossas vidas já estão ocupadas demais. Porém, quando você começa a orar com fé, pedindo mais terreno, mais espaço, mais oportunidades para ser uma bênção, para honrar a Deus, coisas impressionantes vão começar a acontecer na sua vida. O Senhor com certeza vai ouvir a sua oração, vai colocar oportunidades diante de você, pessoas no seu caminho, e pessoas vão procurar por você, vão bater a sua porta, pedindo que você estude a Bíblia com elas. Pessoas vão até você pedindo que você ensine para elas a Bíblia, que você ore com elas, que você as aconselhe. E ao mesmo tempo que as oportunidades aumentarem, crescerem, a sua capacidade e os seus dons também se expandirão. Pois como nós falamos, aquele que Deus chama, Deus capacita. Deus capacita aqueles que se colocam à disposição de Deus. Aqueles que dizem: Senhor, eu quero que alargues as minhas fronteiras em 2015. Aqueles que consagram sua vida, seus recursos, seu tempo, seus talentos, aqui no altar de Deus, no altar do serviço. Eu estava de férias e recebi um e-mail, 2 e-mails do irmão Nelson. Onde está o irmão Nelson? Nelson Malzone está ali. Dizendo que ele queria que Deus o usasse mais em 2015. Que ele queria que Deus alargasse as suas fronteiras, e que eu o ajudasse a envolvê-lo em ministérios aqui na igreja. Quando eu voltei de férias, irmãos, a primeira pessoa que eu visitei foi na verdade eu estava de férias ainda, foi o Nelson. Fiquei quase 2 horas na casa dele. Eu ia trazer aqui o papel, ele me mandou ali no meu celular, mas em que ele colocou ali alguns sonhos dele para 2015. Veja, ele nos ajuda, já ajudava na recepção, no Ministério da Oração, mas ele não é líder de nenhum ministério. E ele alinhavou ali 13, 15 metas que ele queria alcançar em 2015, continuar ajudando no Ministério da Recepção, no Ministério da Oração, no evangelismo através da internet, continuar ajudando e ajudar através dos pequenos grupos. Trabalhar com uma biblioteca, que na igreja já começou a biblioteca com os desbravadores. Incentivar, motivar a igreja para fazer o ano bíblico, que a gente não faz mais.
Eu fiquei feliz, irmão, saí daquela casa emocionado. E ele comigo dizia: pastor, isso aqui é viável ou não é viável? O que precisa melhorar aqui? Isso você acha que funciona? Devo orar, continuar nessa direção? Uma pessoa, um membro dessa igreja que orou, que quer que Deus alargue as suas fronteiras, que Deus dê mais oportunidades, que a sua influência alcance outros corações. Irmãos, aprendamos como Jabes. Tenhamos os sonhos mais ousados na vida espiritual, que deve vir em primeiro lugar, mas também tenhamos sonhos mais ousados no trabalho, na família, nos estudos. Porque se você é um empresário e está trabalhando na sua empresa em conformidade com a vontade de Deus, você pode orar: Senhor, alargue as fronteiras da minha empresa. Se você, no seu trabalho, está vivendo em conformidade com o querer de Deus, você pode orar assim: Senhor, amplie o meu trabalho. Porque Deus está preocupado com a nossa vida espiritual. Mas Deus está preocupado com cada item, cada segmento da nossa vida. E uma pessoa abençoada, uma pessoa que anda com Deus, meus irmãos, ela tem um testemunho poderoso e forte para ministrar lá na faculdade, lá no trabalho, lá na rua, lá no bairro onde ela mora. Ellen White diz que se nós andarmos ao lado de Jesus, mais e mais, nós teremos muito que falar da maneira como Jesus tem dirigido, tem guiado a nossa vida para os outros. Se você andar mais e mais com Jesus, você terá histórias para contar de orações respondidas na sua vida. Você tem histórias de orações respondidas na sua vida? Irmãos, uma coisa, eu dar um estudo bíblico para o irmão Eliseu aqui e contar de uma oração respondida do pastor Kevin. Mas uma coisa muito mais poderosa, eu dar um estudo bíblico para ele sobre a oração e falar para ele de uma oração que Deus me respondeu, de uma maneira maravilhosa que Deus respondeu uma oração, me cuidou de uma viagem, me curou de uma enfermidade, abriu uma porta, abriu um trabalho para mim, me permitiu ser promovido no trabalho. Vamos andar com Jesus mais e mais. E nós teremos muito para falar da maneira como Ele tem nos guiado, nos dirigido. Orar por fronteiras alargadas é nada mais, nada menos do que pedir milagres para Deus. E você crê que Deus ainda realiza milagres? É claro que realiza. É o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Infelizmente, tem muita gente que parece que não crê que Jesus realiza milagres, que Deus realiza milagres. E o que é milagre? Milagre é uma intervenção divina que provoca um evento na sua vida que normalmente não ocorreria. Foi isto exatamente, nada menos que Jabes precisou para mudar a sua história, transcender o seu nome e mudar a sua situação. Deus sempre intervém quando você coloca as prioridades dele acima de todas as coisas. Creia, tenha certeza que se você orar para que Deus alargue as suas fronteiras, dizendo: Senhor, usa-me, dá-me um ministério para ti na tua igreja, verdadeiros milagres acontecerão na sua vida, na sua experiência cristã. Será nesse momento que os céus enviarão anjos, será nesse momento que os céus enviarão recursos, pessoas que você precisa para fazer o seu ministério. Deus vai dar para você um assento na primeira fila de um grande espetáculo, uma vida cheia de milagres. Como Jabes, seja ilustre. Como Jabes, invoque o nome de Deus. Como Jabes, peça a bênção de Deus. E então, uma vez abençoado por Deus, seja uma bênção. Se tu uma bênção. Deus disse para Abraão: vai, e eu te abençoarei e te engrandecerei. Se tu uma bênção. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos salvos para salvar. Mas a oração de Jabes continua. O texto diz assim: que seja comigo a tua mão.
Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Quando você pede a bênção de Deus, quando você vê que Deus está dando mais oportunidades para você, que as suas fronteiras estão se ampliando, mais do que nunca você sente a necessidade de estar na mão de Deus. Se buscar as bênçãos de Deus é nosso mais elevado ato de adoração. Se pedir para fazer para Deus mais é nossa maior ambição. Tenha certeza que requerer a guia, o toque da mão de Deus na nossa vida é uma grande necessidade. Mais do que a ajuda de homens, Jabes queria a mão de Deus guiando e dirigindo a sua vida. A fortaleza da mão de Deus para lhe sustentar. Assim também, meus irmãos, nossa jornada em 2015 jamais será bem sucedida se a mão de Deus não estiver conosco. A mão do Senhor é um termo bíblico para expressar seu poder, sua presença na vida do seu povo. Então, quando você pede que seja comigo a tua mão, Senhor, que o seu poder esteja comigo, que a sua pessoa esteja comigo. Em Atos nós vemos um sucesso fenomenal da igreja primitiva. E a Bíblia diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos criam e se convertiam ao Senhor. Então, a igreja tinha sucesso porque a mão do Senhor estava com eles. Uma descrição mais específica para a mão do Senhor. Obrigado. É encher-se do Espírito Santo. Mão do Senhor, estar nas mãos de Deus é estar na dependência de Deus. Se colocar dependente de Deus é buscar do seu Espírito. E eu pergunto, quando foi que você orou pela última vez dizendo: Senhor, encha-me do teu Espírito? Quando foi que você orou pela última vez dizendo: Senhor, toque-me com tua mão? Quando? Tal qual um pai amoroso está disposto a abençoar um filho, Deus está ansioso, desejoso em tocar em você. Peça em 2015, todos os dias, o toque da mão de Deus na sua vida. Estar sobre a mão de Deus é tudo que nós precisamos. Você está nas mãos de Jesus? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja, se você é batizado ou não, não estou perguntando. Eu estou perguntando se você está nas mãos de Jesus. Que em 2015 você busque estar mais e mais nas mãos de Jesus. Porque mão, na Bíblia, mão de Deus é poder. Então, se você está nas mãos de Jesus, você está no poder de Deus, você está sob a guia, a direção da mão de Deus. O poder de Deus está à sua disposição. Mão na Bíblia é poder, e mão direita é o máximo de poder. Assim, quando nós pedimos a bênção de Deus, quando nós pedimos para que Ele alargue o nosso ministério, nós vemos os desafios diante de nós, então nós pedimos a mão de Deus. E aí a Bíblia diz assim: não temas que eu te ajudo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Eu coloco à disposição de você a minha mão direita, o máximo do meu poder, para lhe abençoar, para lhe dirigir, lhe proteger, para lhe guiar. As mãos de Deus são mãos carinhosas, que confortam quando você está sofrendo, que enxuga as nossas lágrimas, que alivia a dor do nosso coração, são mãos que confortam. Mas as mãos de Deus também são mãos poderosas, mãos que abrem portas, mãos que quebram barreiras, mãos que espantam o inimigo, mãos que aplanam o caminho para nós, mãos que nos guardam, que nos guiam, mãos que se tornam luzes na nossa vida. Que você em 2015 peça, ore, suplique mais e mais a mão de Deus na sua vida.
Senhor, toque-me com tuas mãos. Mas o pedido, a oração de Jabes continua, e ele diz assim, terminando: que tua mão e me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. O mal é uma realidade. Nós não estamos num campo, num parque de diversões, nós estamos num campo de guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes. Jabes, no final da sua oração, ele diz: Senhor, guarde-me, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jesus, no final da oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Só com Jesus nós podemos vencer o diabo com todas as suas tentações. Só com Jesus nós podemos vencer o pecado com todas as suas insinuações. Só com Jesus nós podemos vencer a nossa natureza carnal com todas as suas inclinações para o erro. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno e da consequente aflição que o maligno, que o mal pode provocar em nossa vida. E se tem um momento que Satanás fica irado, é quando ele vê você se voltando para Deus, você buscando a bênção de Deus, você procurando ser uma influência. Quando ele vê você buscando mais e mais a Deus, ele vai tentar colocar barreiras, obstáculos, dificuldades no seu caminho. Então é o momento de você orar como Jabes: Senhor, me livres do mal, me livres do maligno, e que não venha sobre a minha vida, a minha família, a aflição. E a Bíblia termina dizendo o seguinte: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Meu irmão, que em 2015 você seja um ilustre diante de Deus. Que em 2015 você esteja entre aqueles que invocam mais e vão invocar mais o nome de Deus. Que 2015 você esteja entre aqueles que vão orar: Senhor, me abençoe, abençoe a minha pessoa, a minha família, abençoe o meu ministério, o meu trabalho, minha vida, meus estudos, me abençoe, Senhor, eu preciso da tua bênção. Que em 2015 você esteja entre aqueles que vão orar: Senhor, amplie as minhas fronteiras, eu quero quero que minha influência alcance outras pessoas. Eu quero, Senhor, ser uma bênção, assim como tu tens sido uma bênção na minha vida, me abençoe. Que em 2015 você ore, dizendo: Senhor, que a tua mão seja comigo, a me dirigir, me guiar, eu necessito a tua mão. Meus irmãos, eu recomendo para vocês, nesta manhã, as mãos de Jesus. E que em 2015 você ore: Senhor, me livre do mal, livre minha família do mal, afaste o inimigo para longe da nossa igreja, longe do nosso pequeno grupo, longe dos meus interessados, longe da minha vida, afasta o inimigo, Senhor. E que não me venha a aflição. Mas se a aflição vier, que eu possa lembrar que eu tenho a tua bênção. Se a aflição vier, que eu possa lembrar que há um caminho para cima, para o alto. Se o mal, a aflição vier à minha vida, que eu possa lembrar que eu tenho a tua mão para nela me segurar e nela me fortalecer. E a Bíblia diz que Deus ouviu e concedeu o que Jabes tinha pedido. Ore à semelhança de Jabes. Peça como Jabes. E Deus... Que nós possamos fazer a oração do hino que vamos cantar agora e nos colocar sobre o altar. Hino 317 do nosso cenário. Se anelas a paz, ter mais fé e poder e louvor a Jesus queres dar, poderás descansar, suas bênçãos obter, se tua vida estiver sobre o altar.
paz com Deus, pelo brilho da cruz, has de ter o poder para vencer. Viverás, pois feliz, andarás sempre em luz, ofertando ao Senhor seu viver. Ó, entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração, Ele te bendirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Recompensa terás em servir ao Senhor e em falares do amor de Jesus. Alegrias de fé e celeste fervor, em lugares seu reino de luz. Ó, entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração, Ele te bendirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Nosso Pai, nosso Deus, a semelhança de Jabes, nós queremos nos colocar diante de Ti. Ó Senhor, nos abençoe. Abençoe a Tua igreja. E uma vez, Senhor, abençoados, nós possamos ser uma bênção. Que o Senhor nos dê oportunidades, crie situações onde nós possamos testemunhar do Teu amor, do Teu Evangelho, ministrando estudos bíblicos, dirigindo pequenos grupos, pregando do amor de Jesus. E que, Senhor, trabalhando, sendo uma bênção, nós possamos ter a certeza que a Tua mão estará conosco, e o Senhor haverá de nos livrar do mal, do maligno. Senhor, que a oração de Jabes seja a oração de cada um que aqui está, que seja a oração desta igreja, e que assim como o Senhor ouviu a oração de Jabes, que o Senhor possa ouvir a nossa oração, porque nós queremos nos consagrar a Ti, nos colocar diante do Teu altar. Agora, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, leva-nos em paz para o nosso lar, continue nos dando um saldo maravilhoso ao Teu lado, pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.